O presbítero Libório, bem que está conosco nessa noite. É um prazer recebê-lo na nossa casa, na nossa de casa. Amém? Levanta sua mão, profeta, para cá, vamos orar, servo de Deus. Bondoso Deus, aqui está mais uma vez o teu servo, encarregado, incumbido, Senhor, está ministrando a tua palavra, Deus. Não vou pedir para o Senhor abençoar a vida dele, Deus, porque ele já é abençoado por ti. Mas use o Pai nessa noite, uma boa medida. Senhor, traz uma palavra rema ao nosso coração nessa noite. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, pastor Manuel. Por favor, podem se assentar. Amém. É uma honra estar aqui. E é um prazer a gente estar junto em comunhão, ouvindo a palavra. Eu cheguei, já estava um hino abençoado aqui, pastor. Glória a Deus. É uma bênção. Só me ajeitar aqui. Glória a Deus. Da tecnologia. Aleluia. Nós estamos vivendo um momento Glória a Deus. que é um momento delicado da igreja, das igrejas. É verdade. As igrejas, não estou falando de placa de igreja, estou falando de igrejas, da igreja de Cristo. E que nós precisamos estar muito atentos e muito conscientes desse tempo que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, e a gente sabe que nós já estamos vivendo esse tempo. E as pessoas muitas vezes não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a pregação, não querem ouvir os profetas, e querem ouvir aquilo que é confortável aos seus ouvidos. Eita Deus, é desse jeito. E nem sempre aquilo que Deus fala é confortável aos nossos ouvidos. Meu Deus. Ai, Muitas vezes vem uma palavra de crescimento, meu Deus. vem uma palavra de conserto, vem uma palavra de ajuste, porque é impossível, quando nós convivemos em comunhão, que olhamos a vida um do outro, que de alguma maneira temos como ajudar e não ajudamos, temos como falar uma palavra de conforto e não falamos. Não podemos ver o irmão permanecer no erro e simplesmente concordar. O pastor deu um exemplo do nosso querido Diabo, que em algum tempo da vida esteve ali nos caminhos errados. E quantos não estão por aí e que com as amizades erradas, com as amizades e as palavras não baseadas na palavra do Senhor, acabam permanecendo, e muito pelo contrário, afundando ainda mais numa condição de vício, de droga, numa condição de longe de Deus. E a gente precisa ter essa atenção. Por quê? Porque nós precisamos saber a quem nós temos dado ouvido. Eu vou falar hoje, se Deus permitir, uma palavra que é sobre autoridade. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que Deus tocou no meu coração a respeito do que está lá em Provérbios 12, 17. Aleluia. Se os irmãos puderem abrir. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade.
Olha que interessante que está nesse Provérbios, nessa passagem. A verdade, ela é dita e a verdade produz vida. Então, se nós estamos diante de uma situação que é uma situação de prejuízo, uma situação de pecado, com toda a sabedoria que vem do alto, a gente precisa pedir sabedoria a Deus, nós não podemos nos calar e temos que falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós consagramos aqui esse momento, Senhor, que tudo que for falado venha direto do Teu trono, Senhor. Nos usa, nos capacita, nos dá sabedoria, Senhor, nos abençoa, Pai. Que toda palavra proferida venha do Espírito Santo, Senhor, que possa curar, trazer cura, trazer mansidão, trazer equilíbrio, Senhor. Abençoa cada vida, cada família aqui representada, Senhor, para que possa receber um pão fresco que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não coloquem suas expectativas em mim, não coloquem, mas a gente tem total dependência. Aleluia! É interessante que tem uma frase que é dita por aí, que se você quer conhecer uma pessoa, dele poder, dele autoridade. Algumas pessoas atribuem essa frase a um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, mas na realidade ele nunca falou essa frase, mas falaram essa frase a respeito dele. Quando citaram Abraham Lincoln, que era um presidente que era misericordioso, falaram assim: se você quer conhecer alguém, realmente dele poder, assim como teve Abraham Lincoln, que foi misericordioso. E aí depois, com o tempo, as pessoas acabaram atribuindo ao próprio Abraham Lincoln essa frase. Mas é verdade, porque quando a gente percebe que algumas pessoas têm poder, um pequeno poder, um poder sobre o dia a dia, às vezes um caixa de supermercado, como foi falado, tem poder. Tem poder ali sobre a fila andar ou a fila não andar, sobre o bem-estar do povo, tem poder. Às vezes um professor tem poder sobre diversas vidas e pode levar as vidas à morte ou à vida, com maus conselhos, com ordens. Eu, durante a minha carreira, no meu trabalho, muitas vezes, trabalhando às vezes longe de casa, eu cheguei a ter alguns chefes que, por eu trabalhar, imagina, eu trabalhava em Campinas, longe, e aí teve algum momento que as pessoas marcavam a reunião às 8 da manhã. Para eu chegar em Campinas às 8 da manhã, eu tinha que sair daqui às 5 da manhã. Para eu sair daqui às 5 da manhã, eu tinha que acordar às 4. E isso era bem complicado. E poderia, estava no poder dele marcar às 9, marcar às 10, mas tudo bem, marcava a reunião às 8. E eu saía de manhã. Me causava um sofrimento, eu tinha que sair da minha casa mais cedo, mas tudo bem, tudo certo. A gente conhece as pessoas verdadeiramente quando tem autoridade, quando tem poder. E a gente precisa perceber isso, porque em algum momento nós podemos ter poder a respeito de outras pessoas. Nós temos poder na nossa casa, meu Deus. Nós temos poder no nosso trabalho, no nosso convívio, pastor Manuel. E precisamos entender como nós utilizamos esse poder a favor das pessoas. Eu tenho feito um estudo que fala muito a respeito dos reis de Israel e os reis de Judá. Israel teve inicialmente 3 reis, que foi Saul, Davi e Salomão. 3 reis. Depois, os reinos acabaram se dividindo. Quem conhece a história de Davi aqui? Amém. Amém? Um homem segundo o coração de Deus. Não quis tomar o lugar de Saul. O profeta Samuel ungiu Saul. Antes dos reis eram juízes que cuidavam da saúde e
das condições do povo eram os juízes e os profetas. E aí o povo pedia rei, e Deus deu rei, e Saul foi ungido rei, e depois Davi assumiu, e depois o seu filho Salomão, e depois os reinos de Israel e de Judá foram divididos em reino do norte e reino do sul. E a partir daí houve 19 reis em Israel e 20 reis em Judá. Quem quiser dar uma olhada nisso, depois vê lá em 1 Reis, tem bastante coisa, em Deuteronômio tem bastante coisa a respeito disso. Mas os reis, principalmente os reis de Israel, eles colocaram à prova o povo, porque muitos deles, para não dizer a sua grande maioria, desagradaram a Deus. E no momento de poder, no momento que eles tinham em suas mãos o poder da vida e da morte sobre as pessoas, a saúde, a fé das pessoas, eles optaram pela idolatria, optaram por outras práticas, optaram por conduzir o povo para longe de Deus. E eles tinham poder. Imagina, um rei antigamente era muito mais que um governante nosso aqui, muito mais. Ele conseguia, de alguma maneira, colocar as regras que pudesse levar o povo para perto ou para longe de Deus. Nós conhecemos a história da fornalha, dos 4, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e o 4 que foi visto na fornalha, por ordem de um rei, foram condenados à morte. Nós sabemos de quanto foi difícil a vida de Daniel, por adorar a Deus, por orar 3 vezes ao dia, por ordem, um decreto de rei, foi jogado à cova dos leões. Os reis têm poder, os governantes têm poder, têm autoridade. E como usam essa autoridade? E alguns reis, eles acabaram, de alguma maneira, preferindo ouvir não os profetas de Deus. E aí eu vou querer ler com vocês, meus irmãos, abram, por favor, primeiro livro de Reis. Aleluia, Jesus. Capítulo 16. De 29 a 33. Igual o pastor aqui, viu? Lutando com óculos aqui, viu, Fabrício? Estou lutando. Vamos lá, de 29 a 33. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor, Deus, mais do que qualquer um dos que pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele, não se contentando em pecar, como fez o rei Jeroboão. Acabe fez pior e se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou ao deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria e fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Acabe foi um rei mau. Ele foi um rei muito mau. Foi um rei que fez mal ao povo. Ele era um rei desobediente a Deus. Eu sei que essa palavra é uma palavra que às vezes parece, vamos falar de história, vamos falar de coisa, mas é necessário, porque há um detalhe nessa história do rei Acabe
que a gente precisa entender que nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida hoje. Aquilo que Deus nos pede, aquilo que o Senhor espera da nossa vida. Acabe se recusou a ouvir os profetas de Deus. Tinha um detalhe na vida de Acabe, que ele observou, pastor Manuel, uma vinha de um servo chamado Nabote. E ele falou assim: eu quero essa vinha. Imagina o quanto que ele tinha todo o reino, ele tinha tudo. E ele falou assim: eu quero aquela vinha para fazer um jardim. E a vinha do Nabote era tudo o que Nabote tinha. E ele queria aquela. A inveja que ele tinha no coração era aquilo que o seu servo tinha, que era toda a vida. E aí o que aconteceu? Ele foi falar com Nabote se recusou a dar a vinha para ele, porque era tudo que ele tinha, já era de idade, como que ele iria trabalhar para conseguir outro terreno, outra casinha? E aí, esta mulher, que é citada no texto, Jezabel, falou assim: eu vou dar um jeito, fica tranquilo. E ela arrumou algumas testemunhas falsas para falar mal de Nabote e assim o condenar à morte e o rei poder pegar a vinha de Nabote. Olha como grave é isso. Testemunhas falsas, provocada pela inveja daquilo que o outro tinha. E ele tinha tudo, o rei tinha tudo, ele não precisava daquela vinha, ele não precisava daquela vinha. Nós estamos vivendo, irmãos, numa sociedade que é uma sociedade extremamente adoecida, onde as pessoas acabam comprando o que não precisam para agradar quem precisa, eles não precisam usar, pelo simples prazer de ter, pelo simples prazer de prejudicar o outro. E quando eu li no começo que a verdade precisa ser dita, e a gente tem que falar mesmo, é porque hoje a internet tem uma enxurrada de coisas que acabam provocando desejos no teu coração, de que te afastam da vontade de Deus. São coisas que você não precisa comprar, são coisas que você não precisa ter. Eu não tenho nada contra a internet, não, eu acho que é uma bênção, mas a gente tem sido atacado de uma forma tão voraz, tão cruel, porque as pessoas querem aquilo que você tem de mais precioso. É a tua paz aqui dentro, é a tua paz na casa do Senhor. Aleluia. É a tua paz ouvindo a palavra, é a tua paz ouvindo o teu pastor que te conhece pelo nome e sabe aonde você trabalha, simplesmente para conseguir likes, para conseguir vender curso muitas vezes, e ficam atacando as igrejas de forma sistemática, porque o que eles querem é a nossa vinha. Eles não querem plantar, não querem regar, mas querem colher. Olha aí, Deus. E a gente precisa estar muito atento nisso e cada vez mais estarmos unidos como igreja, porque esse tempo ele é chegado. A gente sabe como é difícil e como temos que estar de forma constante em oração. Esse rei, ele planejou ainda mais, o rei Acabe, ele planejou atacar uma cidade. Nós vamos ler lá em 1 Reis 22, só dando um pouquinho para frente aí. O pastor, eu tenho que correr, o pastor aqui, eu tenho que respeitar o que o pastor me mandou aqui, então vou ter que dar uma corridinha aqui, viu, pastor? Amém. Não, fica tranquilo. Glórias ao Senhor.
22, vamos desde o primeiro. Durante 2 anos seguidos houve paz entre... Opa, é isso mesmo? 1 Reis 22, a partir do primeiro? Durante os 2 anos seguintes houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote de Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Observe. O Acabe, ele não queria ir sozinho, então ele ainda chamou o rei de Judá, chamou o parceiro. Ele falou assim: eu não tenho coragem de ir sozinho atacar o exército da Síria, mas eu quero aquela cidade, e vem comigo. Fez um convite para o rei Josafá. Só que o rei Josafá, que é rei de Judá, falou assim: Acabe, tudo bem, mas vamos primeiro consultar o Senhor. E vamos continuar aí no 6. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhes dará a vitória. Vocês estão comigo? Vocês estão me acompanhando? Acabe mandou chamar 400 profetas. Não foi 2, 3, não. Foi 400 profetas. E olha, eu vou te falar que profeta era a realidade, porque a própria Jezabel já tinha mandado matar os profetas. Lembra quando Elias ficou escondido? Teve todo um movimento. Então, e mesmo assim ainda tinha 400 profetas. E num dos louvores aqui, o irmão contou que caem os profetas mentirosos, e esses 400 profetas eram profetas mentirosos. E aí, no 7, me acompanha. Josafá perguntou: não existe mais nenhum profeta aqui para consultarmos o Senhor por meio dele? E Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. E aí o Josafá falou: não fale desse jeito. Então Acabe chamou o oficial e mandou que fosse buscar imediatamente Micaías. Dá uma pausa aí que nós vamos continuar já, mas observa. Ele chamou os 400, e aquele que tinha a palavra, que era reconhecido como profeta de Deus, ele falou: não, esse não. Esse nunca fala coisa boa para mim. Ele nunca fala. Vamos recapitular. Acabe era um rei mau. Ele era um cara invejoso. Ele casou com uma mulher estrangeira que não servia a Deus. Ele fazia aquilo que desagradava a Deus. Ele era um idólatra. E aí, quando ele, antes da batalha, foi advertido: consulte o Senhor. Josafá falou: consulte o Senhor. Consulte um profeta. Ele falou: mas esse o profeta, já estou até sabendo. Vai vir me falar porque o cara sabe. Você sabe aquilo que está no teu coração, sabe aquilo que está no teu íntimo. É uma coisa entre você e Deus. A gente tem que manter nosso coração puro. Provérbios 4:23, tudo que deve guardar, guarda primeiro o teu coração. O Acabe sabia que ele nunca tinha guardado o coração dele. Meu Deus. Ele sabia que o coração dele era um coração contaminado, e que se fosse ouvir um profeta de Deus mesmo, viria uma palavra de advertência. E aí vamos continuar rapidinho aqui. Cadê? Mandou o imediatamente. 10. Os 2 reis, usando suas roupas reais, estavam sentados no seu trono, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. Samaria era a capital, tá? E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: que o Senhor Deus está dizendo é isto:
Com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote e o Senhor Rei vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, um oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: olha, todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Pausa aí. Eita Deus. Presta atenção. Ainda quando foram buscar o Micaías, que era o único profeta que tinha sobrado, que falava a palavra de Deus, o cara que foi buscar o mensageiro, já foi no caminho, falando assim: olha, Micaías, fazendo a cabeça, Micaías, presta atenção, presta atenção. Está todo mundo lá falando que o rei quer escutar, que o rei vai ser vitorioso. Vê se tu fala a mesma coisa. Vê se você fala a mesma coisa. Por quê? Lembra que nós vemos, a verdade precisa ser dita. Mas aqui, no meio do caminho, chega alguém do teu lado e fala: ó, fala para agradar. Fala para agradar. Fala para ele permanecer fazendo aquilo que ele está errado mesmo. Fala que ele não precisa. Fala que Deus está em todos os lugares, que ele não precisa da palavra. Fala que todos os caminhos levam a Deus, sendo que Jesus falou: seu único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente não tem que falar o que é para agradar, nós temos que falar o que é a verdade. A verdade seja dita, porque a verdade produz felicidade. E a mentira causa dor. Quando estivermos nesta posição, que a verdade seja dita, que a verdade saia da nossa boca. Glória a Jesus, aleluia. E aí no 14, porém Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Micaías falou aquilo que a turma falou. Micaías conhecia o coração do Acabe. Ele era profeta de Deus. Ele já tinha ouvido de Deus. Em nenhum outro momento ele tinha profetizado a favor do rei. O próprio Acabe já tinha falado isso. Só que naquele momento ele falou: tá bom. Eu acho que naquele momento o Micaías falou assim: olha, está na mão de Deus. Só que aí o Acabe falou assim, ó, 16: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Eu preciso que vocês prestem atenção. Esse rei Acabe, ele era rei do quê? Ele era rei de Israel. Então, o rei de Israel conhecia a palavra de Deus. Não significa que ele seguia a palavra de Deus, porque ele não seguia, mas ele conhecia a palavra de Deus. Então tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Ele era um rei de Israel, então ele conhecia, ele foi criado com conhecimento, com preparação. Mas, e aí ele sabia o quanto valia. Mas, olha, observa. Aí o 17, Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, e eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não te falei? Eu não te disse que ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim? Micaías continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no trono do céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. E ele perguntou: quem enganará Acabe para que vá a Ramote e seja morto? Já havia um movimento espiritual naqueles 400 profetas anteriores
aqueles 400 profetas anteriores, em que Micaías teve esse discernimento espiritual. A gente precisa ter discernimento espiritual, porque o Acabe, ele não tinha escuta, ele não tinha ouvido para a verdade, ele queria a mentira. Na realidade, quando Micaías falou a verdade para ele, ele não aceitou. Observa, vamos para o 24. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? E ainda entrou numa disputa. Você descobrirá quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Rolou uma discussão, rolou um debate ali entre os profetas. E Micaías, resumindo aqui, estava seguro de si, que ele tinha entregue a palavra de Deus. E aqui eu vou resumir, para que a gente possa entender que a verdade seja dita sempre quando tivermos a oportunidade. Porque o rei Acabe mandou prender o Micaías, não aceitou essa palavra e foi atacar Ramote de Gileade. E chegando lá, na batalha, junto com Josafá, você sabe o que o Acabe fez? O Acabe pegou, tirou a sua armadura real, tirou a sua roupa de rei, se vestiu como soldado, um soldado comum, e falou assim: eu vou enganar o inimigo. Enganar o inimigo você pode até tentar, mas a Deus você não engana. O profeta de Deus falou: se você fizer isso, você vai morrer. Ele falou: não é nada disso. Aí ele tentou ludibriar Deus. Ele falou assim: vou tentar. Tirou a roupa de rei, botou uma roupa de soldado e foi. Por quê? Os soldados sírios tinham a ordem de matar o rei, porque toda autoridade é alvo, e você é autoridade. Você que tem a palavra de Deus na tua mão, no teu coração, você é autoridade. Então você tem que ter cuidado, porque você também é alvo do inimigo. E aí o que aconteceu? O rei foi andando na batalha e os soldados procurando alguém vestido de rei. Aí chegaram no Josafá. Josafá era rei de Judá. Então não, esse a gente não quer. A gente quer o rei. Não conseguiu achar o rei. Mas a palavra diz, depois vocês terminam em casa, um arqueiro jogou uma flecha a qualquer direção. E esta flecha entrou pela lateral da armadura de Acabe e o matou. E o feriu gravemente e ele morreu logo na sequência. Porque a Deus ninguém engana. A Deus ninguém ludibria. Não há lugar escondido para Deus. A verdade de Deus chega a qualquer lugar. E quando nós estamos na posição de profeta, nós precisamos saber que o Senhor guarda no nosso coração. Porque o Acabe, antes de sair, mandou prender Micaías e falou: quando eu voltar, eu te mato. Só que o Micaías falou: você não vai voltar. E como você não vai voltar, eu estarei livre. Porque eu sei que você não vai voltar. Porque Deus falou comigo. Isso é tão profundo. Isso é tão verdadeiro. Porque quando a gente observar alguém num caminho errado, e me perdoem, irmãos, pela palavra, mas isso é a verdade, porque as pessoas estão por aí na internet alisando o pecado, lambendo feridas. O povo não melhora e o povo não se aproxima de Deus. O povo escuta aquilo que quer escutar, aquilo que dá like, aquilo que dá curtida, aquilo que vende curso. E não vem aqui ouvir a palavra de Deus, pura e simples. Cuidar da viúva, cuidar do órfão, cuidar do necessitado, salvar vidas, acolher, ser aquela voz que traz calma, que traz mansidão, que traz equilíbrio, fazer uma oração pelo aquele que está doente, levar cura.
Esse é o papel da igreja. Isso nunca ninguém vai tirar da nossa essência. A nossa essência é Cristo. Aleluia! A nossa essência é Cristo. E nós temos que ter total convicção disso. Nem que sejam 400 contra 1, nós vamos nos manter firmes e pregando a palavra de Deus. Glória a Deus! Assim como Micaías, nós não vamos nos render. Nós não vamos falar aquilo que agrada. Nós vamos falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Porque as vidas estão sedentas para ouvir a palavra. Há pessoas no vício, há pessoas com lar despedaçado, há pessoas com depressão, com ansiedade, há pessoas doentes, que a gente precisa levar a palavra de Deus. Aleluia! Porque onde entra Jesus, entra a luz, entra o equilíbrio, as coisas se organizam. As coisas se organizam. Glória a Deus! O milagre, esse é o culto de milagre, pastor? Glória a Esse é o Deus! culto de milagre. E o milagre vem pela obediência. E obediência à palavra do Senhor. Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos 5:29, os apóstolos foram levados ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: demos ordens a vocês para que não ensinassem no nome de Cristo. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tomar culpados pelo sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Glória a Deus! Pedro nos deu esse exemplo. A verdade permanece. Nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, simples, que é Jesus. É aquele que cura, é aquele que traz equilíbrio e paz para nossas vidas. Sejamos sal, sejamos luz nesse mundo tenebroso. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.